Fala, meus brothers financeiros, minhas brothers financeiras, sejam muito bem-vindos aí ao canal Brother das Finanças. Meu nome é Professor Carioca. Bom, na verdade não é meu nome, é meu apelido, como eu sou conhecido. Sou Thiago Sampaio e esse é o canal Brother das Finanças, canal destinado a falar sobre dinheiros em algumas instâncias, né? Sobre investimentos, finanças pessoais, finanças empresariais, finanças em viagens, dicas de livros para que agregue cada vez mais conhecimento a você. Hoje vou me destinar a responder uma pergunta bem interessante que me fizeram pelo Instagram. Como eu achei muito bacana essa percepção e análise e reflexão, resolvi fazer um vídeo para vocês. Então, simbora! I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Bom, ao que me destino hoje a fazer aqui é responder, explicar o porquê que eu prefiro ter ações à renda fixa, tá? Não quer dizer que eu não tenha renda fixa no meu portfólio de ativos, mas o porquê eu prefiro as ações. E a pergunta foi mais ou menos a seguinte: Carioca, por que investir em ações para ter DY, que é Dividend Yields, ou Dividend Yields, como alguns falam, de 7% ao ano, quando tem renda fixa 9% ao ano, tá? Então, esse A, ele é ao ano, né, muito comumente utilizado, e esses números aí de 7 ou 9 eu coloquei só para poder elucidar um pouco a questão que me foi colocada. Então, aqui tem alguns elementos que eu achei interessante trazer, elencar através do slide, para ficar mais fácil a visualização com a explicação. Bom, a primeira delas é porque quando você está comprando uma ação, que é essa primeira parte daqui, quando você compra uma ação, você está comprando, como a expressão fala, né? Você compra uma fraçãozinha da empresa, né? O que não deixa de ser mentira. Você está realmente comprando uma parte da ação e uma parte da empresa, e você realmente faz parte dessa empresa agora, né? Você pode participar de reuniões de resultados, você pode ter acessos a fatos relevantes, né? Qualquer tipo de comunicação com a empresa de maneira direta, com relação de investidores. Então, quando você investe em ações, você realmente faz parte da empresa, você se sente parte da empresa. E quando você está falando de renda fixa, cara, você está comprando uma dívida, seja uma dívida com empresas, através de instituições financeiras privadas, ou você está comprando a dívida do governo. Então, renda fixa, você compra uma dívida, né? Você não está comprando, assim, um pedaço de concreto, de madeira, um pedaço de árvore, de petróleo, por exemplo. Então, você compra uma dívida de alguma empresa, e às vezes você não sabe, através de uma instituição financeira que está colocando no mercado títulos privados, né? Você não sabe, você sabe que está comprando uma dívida, mas não sabe para qual está sendo o destino, na verdade. Então, com ações, você sabe que está comprando aí uma empresa, e se você analisou as ações, você está pensando nela a nível de se expandir, tá? Quando você compra uma ação, você compra um ativo real. Você vê a empresa, você sabe que ela está operando, você sabe qual o mercado que ela está inserida, né? O que ela está vendendo, qual é o negócio dela, qual é o mercado que ela está dentro. Quando você compra a renda fixa, você compra um título de renda fixa, né? Você compra um ativo financeiro, né? Não é um ativo real, você compra um papel, por mais que ele represente aí a dívida da empresa, né? Então, título de renda fixa, você compra dívidas, que são esses papéis, transferência de recursos de você para a instituição financeira para financiar a operação de outras empresas, né? Então, por isso que renda fixa, você está comprando uma dívida, ela é um ativo financeiro, não é um ativo real, assim, tão tangível quanto é uma empresa, por exemplo. Tranquilo? E, por falar em empresa, né, quando você está comprando uma ação, pressupõe que você estudou essa ação, que você estudou essa empresa, estudou o seu negócio, tem um conhecimento maior, e por isso que você compra a ação na perspectiva não somente de especular, mas sim de investir ao longo prazo, e com isso que ela vai ter valorização ao longo do tempo. Quanto melhor a operação da empresa, isso se reflete nas ações e tende a aumentar aí o valor com a valorização dela. Quando você compra um título de renda fixa, o valor ele não vai se valorizar, e nem existe essa possibilidade. Por mais que as ações sejam muito voláteis, tenham um risco muito mais alto, mas a possibilidade, quando você estuda, né, faz as suas análises certinhas, dela se valorizar ao longo do tempo, é muito boas as chances, né?
e chances que nem existe, por exemplo, para quando você está comprando um título de renda fixa. Não se valoriza. Você comprou um título de R$1.000, o principal ele vai ser de R$1.000 até o vencimento do título. Tranquilo? Então, há uma boa possibilidade de você ganhar lá na frente com a valorização das ações ao longo do tempo, tá bom? E, digamos assim, para que essa valorização aconteça, né, ou também ela não aconteça, ela depende muito mais da empresa do que do mercado. Você concorda comigo? Quando a empresa ela quer crescer, ela vai entender o mercado externo, né, o que está fora da empresa, o que está fora do mundo da empresa, vai procurar com isso estabelecer novas estratégias e estabelecer planos táticos e operacionais para que ela cresça com os objetivos que ela está se propondo a fazer e que você também já estudou, por exemplo. Então, o nível de expansão que ela quer ter daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Então, depende muito mais dessa valorização da empresa e, consequentemente, das ações, depende da empresa do que do mercado. Isso não quer dizer que o mercado não tem uma influência muito grande sobre a empresa. Tem sim. Só que do ponto de vista de reação, de uma pronta resposta, ela é muito mais dependente da empresa do que propriamente do mercado. Ao contrário, é para os títulos de renda fixa, que depende muito mais da questão do mercado. Quando eu digo questão do mercado, eu quero dizer da situação econômica, a situação financeira, a situação fiscal, das brigas institucionais, da política e entre outros. Não quer dizer que isso não afete, logicamente, as empresas, tá? Mas o que eu quero dizer é que a dependência de um para o outro são bem diferentes. Tranquilo? E aqui também há os dividendos, tá certo? Quando você compra uma ação, você compra pensando na valorização do negócio, consequentemente das ações, e também dos dividendos que se pode pagar aí ao longo do ano, como está o exemplo estipulado acima. Então, tem esse percentual de dividend yield, que nada mais é do que o lucro distribuído, né? O lucro é distribuído por cada ação, dividido pela ação, multiplicado por 100. E aí você encontra essa taxa, né? Que é o retorno do dividendo em cima daquela ação. Além dessa possibilidade, existe também a questão do payout. O que é o payout? O payout é a taxa de lucro líquido distribuídos em forma de proventos. Proventos podem ser dividendos ou podem ser juros sobre capital próprio, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de um payout que passa de 100%, por exemplo. Supondo que uma empresa teve um lucro líquido, e aí, ao invés de distribuir 100%, distribuiu 90%. Esses 10% colocou como caixa devido à situação econômica ou qualquer outro motivo. Então, ele não gastou esse valor. E ao final de um período, de um tempo, a empresa resolveu que vai pegar esse valor que estava lá, que está no caixa, e vai colocar como lucro líquido para ser distribuído futuramente. Então, anuncia isso no mercado. Então, somando com o que já foi distribuído, ela pode distribuir mais, chamado de payout. É o percentual de lucro líquido distribuído em forma de proventos, tá? Ou então o valor que foi ganho de causa por questões de impostos com a justiça, né? Reaver alguns impostos. Então, tem N possibilidades que podem acontecer de além dos dividendos, ter ainda aí um pouco desse payout que eu comentei. Isso não é possível, infelizmente, com os rendimentos fixados da renda fixa. Então, se você saber que vai ser 9% ao ano, mesmo com juros compostos, em 2, 3, 4 anos, não sei, dependendo do período, você já sabe o quanto que você vai ganhar daquilo, né? E ainda tem a questão da inflação, porque com você tendo as ações, já tendo recebido algum tipo de valorização das ações e também alguns dividendos, por exemplo, pagamentos de dividendos, você pode resolver vender ações porque a inflação aumentou aí, estou dando aqui um chute, tá? A inflação aumentou e você quer tirar esse dinheiro para colocar como caixa, vou dar um exemplo, tá? Então, você tem como fazer isso. E já, por exemplo, no título de renda fixa, quando você resolve reaver o valor que você investiu, está muito em função do que o mercado está disposto a pagar por aquele título. Então, o valor ele vai ser não tão legal assim como a possibilidade da ação, por exemplo, que tem ali a liquidez e você está comprando e vendendo mais rapidamente. Beleza? Os impostos, não preciso mencionar, o imposto de renda, ele não é aplicado, tá, sobre os dividendos, ele é aplicado sobre juros
sobre capital próprio, mas não é aplicado sobre dividendo, o que é uma vantagem de você ter ações ao invés de ter renda fixa. Mais uma vez, não estou dizendo que você não deva ter renda fixa, tá? Estou apenas dizendo o que eu acho das boas, o que é de vantagem você ter como ação, ao invés de ter também tanta renda fixa. Logicamente, isso depende muito do perfil, então estou frisando, tá bom? Já no título de renda fixa, os rendimentos são tributados através do IR regressivo, ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu título até o vencimento, menor será o percentual de imposto de renda que você irá pagar. Então, começando acho que de 22,5% e vai até 15%. Fora dizer que se você liquidar em menos de um mês após comprar o seu título de renda fixa, você ainda paga o IOF, né? Então, tem que perceber essa desvantagem também do ponto de vista de comprar um título de renda fixa. E, com certeza, sem sombra de dúvida, quando você compra uma ação e aí você pressupõe que você estudou a ação e está estudando a empresa, você aprende muito mais, cara. Você aprende sobre o mercado que está inserido, você aprende sobre o negócio que a empresa está inserida, como funciona a estratégia, governança corporativa, se faz parte do novo mercado, fora dizer os conceitos que você acaba aprendendo olhando os demonstrativos, os relatórios financeiros e acaba colocando na prática, como receita operacional bruta, custo, despesa, impostos e vários outros itens aí, ativo, passivo, patrimônio líquido, que você acaba incorporando sem você perceber automaticamente em conversas no seu dia a dia. Por exemplo, eu apliquei o balanço patrimonial pessoal depois que eu aprendi na faculdade, que eu já lia sobre isso, sobre balanço patrimonial de empresa. Então, é uma questão muito bacana de você estar vendo isso, porque você está pesquisando, você está aprendendo muito mais e acaba utilizando aí em conversas, ensinando outras pessoas e colocando na própria vida, né, vamos assim dizer. O que você não consegue aprender muito sobre o título de renda fixa. Ok, você vai comprar um CDB, você vai pesquisar a instituição emissora que você está comprando, tem que pesquisar sobre isso, para saber se ela tem um nível elevado de dívida, quanto tempo ela está no mercado, né? Se não está muito alavancada. Alavancada é uma palavrinha que utiliza para falar do tamanho da dívida em relação à operação, tá certo? Então, você sabe algumas coisas, mas você não sabe tanto quanto a ação, a empresa que você está comprando ali pode te ensinar, tá certo? Recapitulando novamente, não quero dizer que você tenha que ter somente ações, tá? E não ter título de renda fixa. Eu tenho títulos de renda fixa, tenho títulos do governo através do Tesouro Direto, tá? Eu estou apenas aqui respondendo as possibilidades que tem quando você compra ações e ao invés de comprar, no caso, título de renda fixa, como essa pergunta que me foi colocada aqui, eu respondi dessa mesma maneira, mas achei interessante colocar essa reflexão para vocês pensarem. Isso depende, logicamente, do mercado, da situação econômica, depende do seu perfil, da sua aversão ao risco, ao seu nível de exposição ao risco também, né? Mas é uma reflexão que você tem que pensar, que eu acho que vale a pena para muita gente. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, cara, se inscreve aí que não custa nada para você, mas me dá uma força tremenda. E encaminhe aí para quem você acha que precisa também, porque conhecimento nunca é demais, tá? Meu Instagram é @carioca_, com K no início e o K no final, tá? No início aí da página aí. E é isso, um abraço e fiquem com Deus. Até mais. Valeu!